Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, sempre o espaço aberto e democrático para o debate importante em cima dos temas, dos assuntos que formam a pauta aqui da cidade, da região metropolitana, saúde, educação, meio ambiente, o transporte, a segurança pública, enfim, né? Os assuntos que estão conosco, né, que a gente convive no nosso dia a dia e, claro, a discussão sempre aprofundada dos assuntos e dos temas que são de interesse nacional e que vão tendo grande repercussão pelo Brasil afora. Por exemplo, o foco aí no STF, né, o Supremo Tribunal Federal, com dois julgamentos absolutamente polêmicos, né, e foram interrompidos ontem. Estavam ocorrendo ontem e foram interrompidos ontem também, deverão ter sequência, se é que já não está acontecendo agora, durante esta tarde de quinta-feira, né? Um deles, com certeza vai gerar muita discussão, muita polêmica, né? Os amantes, né? Tem ou não tem direito à pensão quando o seu companheiro morre, né? Amante, claro, é uma relação extraconjugal, né? Você está casado, homossexualmente ou heterossexualmente, a gente vai poder explicar isso mais à frente aqui no programa, e tem uma relação extraconjugal, uma relação paralela duradoura, né? Esse é um caso que está sendo discutido no STF. E o Supremo julga também se os delatados, né, devem apresentar as suas alegações finais depois dos delatores. Isso envolve a questão da Lava Jato, enfim, uma série de sentenças aí, de condenações que já foram efetuadas pela Justiça de Curitiba, até em segunda instância, certo? E que podem, de repente, vir até a ser anuladas. Enfim, temas importantes para a gente discutir aqui durante o Ponto de Vista, que tem sempre a reprise de segunda a sexta a partir das 8 da noite. Com a gente aqui à minha esquerda, o Dr. Matheus Cury, advogado, especialista na área criminal, que participa aqui com a gente nesta edição. Tudo bem, Matheus? Prazer revê-lo. Tudo bem, Edgar. O prazer é meu. Uma satisfação estar aqui novamente e também na companhia de dois grandes amigos que você apresentará oportunamente. Obrigado. Muito bem. Um deles é o nosso Frederico Messias, juiz, né? O Frederico da 4ª Vara Civil aqui de Santos. Vai ter um bocado de explicação para dar com relação a esse caso, sem dúvida alguma. Frederico, prazer revê-lo. Tudo certo? Tudo bem, Edgar? É um prazer falar com você. Estamos novamente aqui no programa. Você que está em casa. E vamos discutir essas duas ações polêmicas mesmo. E eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar. Muito bem. E com a gente também o Esmeraldo Tarquínio Neto, né? Nosso companheiro também, operador do direito, advogado, enfim, e que, claro, tem uma boa noção a respeito desses temas, vai poder dar o seu parecer também a respeito desse caso. Tudo certo aí, Esmeraldo? Tudo bem? Tudo certo, Edgar. Uma satisfação estar aqui com vocês, com o Dr. Frederico, com o Dr. Matheus, e vamos tocar esses dois temas que são temas bastante atuais, né, e importantes para o nosso futuro. O nosso boa noite sempre a quem está na reprise, conferindo e acompanhando com a gente. O nosso lema diário aqui no programa, né? O programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, até a reprise às 8 da noite. Sabe Deus o que pode acontecer, o que pode ocorrer na confusa República Brasileira, né? O Marco Antônio Villa, hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes, né, teve a pachorra, né, e a paciência de buscar a agenda presidencial desta quinta-feira. E aí, ele que bate nisso, né, na preguiça do presidente, enfim, ou o presidente Bolsonaro tem realmente algum problema de saúde mais sério e que não é divulgado, ou realmente ele continua achando que é deputado federal, né? Porque, veja o que o Villa apresentou hoje pela manhã, né? 10 horas da manhã, né, a agenda do presidente mostrava posse do Procurador-Geral da República, aprovado ontem pelo Senado. Tudo bem, né? Depois, uma segunda agenda às 5 da tarde, né, com o pessoal que atua em prol de comunidades de pessoas surdas, enfim, que tem uma certa deficiência auditiva, enfim, assuntos mais ligados à atuação da esposa dele, enfim, a primeira-dama Michele Bolsonaro. Morreu aí a agenda do presidente da República. Fica só aí o registro, né? Agora também fica um registro aqui que é preciso se ler e acompanhar também a agenda do governador do estado, né? Porque a agenda dele é na China, é no Japão, é na Alemanha, e aqui, para visitar aqui o nosso Hospital dos Estivadores, saber como é que a coisa vai andando, para ir a Guarujá, São Vicente, a Cubatão, ver os nossos problemas de perto. Lamentavelmente, o governador Dória
não vende. Vamos para o 10º mês de governo, fechando 9 meses, ele não pisou aqui na região metropolitana. Então, acho que a gente critica um lado, tem que criticar o outro também, né? Frederico Messias, já teve algum caso desses aí para você resolver com relação a que o amante pede partilha aí com relação à divisão da pensão que fica para a viúva ou para o viúvo, enfim? Já tive uma situação em Itanhaém, só para a gente contextualizar o caso claro, aí. claro. E aí, cumprimentando agora devidamente apresentados o Matheus, o Menaldo, prazer. O que acontece? Primeiro que o que está em jogo aí, que pode parecer a princípio algo bastante polêmico, não está em jogo aí a natureza da relação, se heteroafetiva ou homoafetiva. Tanto é que a decisão vai servir para, seja a relação entre pessoas do mesmo sexo, seja entre pessoas de sexos diferentes. Isso. O que está em jogo aí é se é possível essa figura que é a figura do amante, e aí entendido o termo amante como aquele que tem ciência de que o outro companheiro tem já um relacionamento estável ou mesmo um casamento anterior. Lá, quando eu apreciei essa questão, a pessoa tinha 2 uniões estáveis, então ela tinha uma união estável com uma mulher, o cidadão tinha outra união estável com outra mulher. União estável não é o casamento... Não, é aquela união pública, duradoura, contínua, tá. em que eles são os companheiros. Certo. Eles não eram casados formalmente, como a gente está mais... Enfim, hoje já a união estável já é tão comum quanto o casamento. Mas naquela época não. E o fato é que a segunda mulher, ou a segunda companheira, ela tinha conhecimento da existência da outra união. E aí, não me parece que nessa situação específica... No caso, seria a amante. A amante. Sabia que ele era casado com uma outra mulher. Isso, sabia Casado que ele não, mantinha tinha união uma... estável Exatamente. com outra mulher. Tá. E aí me parece que não é possível essa convivência de 2 uniões estáveis quando uma, a segunda, aquela que seria, entre aspas, a amante, sabe da existência da outra. Mas é possível também, e isso não é algo incomum, que a segunda, que seria, entre aspas, a amante, não saiba da existência da outra união. Então, ela está plenamente de boa fé, acreditando que ela mantém uma relação de união estável e que o seu companheiro não tem nenhuma outra relação paralela. E aí me parece que essa é uma situação diferente também, em que se deve reconhecer a essa pessoa que está de boa fé o direito. Também é importante deixar claro que esse tipo de decisão não afeta a pessoa dos filhos. O direito dos filhos, seja de uma união, seja de outra, permanece intacto, porque eles são filhos mesmo que seja uma união homoafetiva, hoje é possível se falar em filiação, não se afeta o direito dos filhos. O que está em jogo aí é apenas o direito à pensão, acho que no caso do viúvo, né? Assim, o Supremo está julgando, né, se amantes têm direito à parte de pensão por morte a ser dividida com viúva ou viúvo. O caso que está sendo julgado teve origem em Sergipe, né? O amante pede no recurso o reconhecimento da união estável extraconjugal homoafetiva e a divisão da pensão por morte com a viúva. Então, o Matheus e Esmeraldo, o sujeito era... aí que tá, a gente não tem... Eu tenho informação aqui, o Frederico... Mas eu acho que é irrelevante, viu? Ele era casado, seja casado ou união estável. Seja casado ou seja uma união estável, para mim o efeito seria o mesmo. E ele tinha um amante, certo? Então ele tinha uma união estável, afetiva. Não, eu acho que ele tinha uma união hétero e tinha um amante, homo. Isso. Tinha uma união homoafetiva, uma relação homoafetiva extraconjugal. Então o Supremo está julgando, porque o amante está querendo dividir a pensão que a mulher está recebendo, entendeu? Edgar, eu acho que o Frederico falou tudo, né? Falou e disse. Depende da boa-fé ou da má-fé do suposto ou da suposta amante, né? Se o amante tem conhecimento da condição, seja de união estável ou de casamento, do outro, não há que se falar em pensão. Agora, se o cidadão mantém 2 famílias que não se conhecem,
e acreditam estar em união estável sem o conhecimento de que tem outra pessoa, aí é discutível. É discutível porque tem aquela perspectiva da pessoa que está sujeita à união estável. Né? A pessoa se sujeitou à união e tem uma perspectiva, sem saber que o cidadão mantém uma outra família. Agora, tendo conhecimento, acho que acaba, porque o regime... Tendo conhecimento, você que não teria direito. Acaba porque o regime de casamento brasileiro não permite, não considera legal 2, 3 casamentos simultâneos, seja em união estável, seja formalmente. Né? Pensou isso também, Esmeralda? Como é que você estava? Esse é uma tema, polêmica aí. Quando eu li a notícia, é um tema difícil, porque eu acho que junto à aplicação da lei com a decisão judicial, as alegações das partes, eu acho que há um tema paralelo que é a dinâmica da sociedade. A dinâmica da sociedade, ela se coloca de uma maneira... ela não tem perspectiva. O que vai acontecer aqui ou ali? A sociedade se movimenta de acordo com os seus interesses, de acordo com as suas necessidades. Então, por esse aspecto, principalmente, aí eu estou talvez até fugindo um pouco do tema, mas principalmente se houver filhos em duas uniões que sejam elas homoafetivas ou não, que tenham filhos. Então, nessa situação, eu acho que tem uma questão do resguardo psicológico dos filhos. Quanto mais jovens forem, mais resguardados deveriam ser, ou mais preservados deveriam ser, mas isso também não importa, porque a sociedade não se pauta exclusivamente pela vontade ou pela necessidade de um ou outro. Ela precisa ela estabelece um modo de vida, mas ela acaba reduzindo depois para exemplos concretos. Mas o fato é que esses temas novos, e sem levar em conta o que acontece hoje com o exercício do poder aí, através do presidente da República, que quer transformar a sociedade para alguns pontos absolutamente, em alguns movimentos absolutamente inócuos e absolutamente ridículos, mas as pessoas vão discutir. E esse é um tema discutível. Esse, sem dúvida, é um tema discutível. Eu estou aqui pensando aqui ainda como é que se faz. Acho que o que o doutor Frederico falou certamente talvez possa vir a ser uma tendência do judiciário hoje, não é, doutor? Então, isso faz com que, e o judiciário sempre atento às mudanças sociais e vai se adequando ao que o mundo ou que a sociedade determina. Então, esse é um tema, Edgar, que ainda vai dar pano para manga, esse vai. Como diz aqui a matéria, né? A maioria das decisões da Justiça tem negado a amantes direitos previdenciários exclusivos do cônjuge ou do companheiro com a união estável comprovada. Aí tem um caso que foi em 2008, né? Já estamos aí há 11 anos de distância, né? Mas a primeira turma da Corte julgou o triângulo amoroso e negou pensão por morte a amante de um fiscal de renda da Bahia, mesmo após 37 anos de relação extraconjugal e 11 filhos. Você imaginou isso, Matheus? Casar com uma pessoa e ter 11 filhos com essa mulher? Esse cara é Ele bom, teve hein? 11 filhos com a amante, na relação extraconjugal. Corajoso. Na época, o Ricardo Lewandowski, que participava dessa corte, da primeira corte, né? Carmen Lúcia, né? E Menezes Direito, que já faleceu, né? Eles seguiram o voto do relator, na época era Marco Aurélio Melo, né? Que citou aí o artigo 226 da Constituição Federal, enfim. Mas aí um caso desse com 11 filhos? Então, o que eu ia até colocar é, haverá algumas situações concretas e só... Me parece que o Supremo hoje nem vai dar continuidade a esse julgamento porque está na pauta que iniciou ontem com o voto do ministro Fachin, o habeas corpus da questão dos relatores. Sim. E hoje deve estar seguindo esse julgamento. Esse vai ficar para depois. Porque o presidente da Corte pediu vistas, né? Isso. Dias Toffoli, exatamente. Mas me parece que o que vai se fixar ali é uma tese, e obviamente
no sistema atual hoje, em que o Supremo fixa algumas teses, há a possibilidade, mesmo diante da ficção da tese, de um exercício de distinção do caso concreto em relação à tese fixada. E, obviamente, uma situação como essa específica, ela talvez entrasse em algum tipo de distinção em relação ao que venha a ser decidido pelo Supremo. Só uma questão pitoresca aí, que nesse caso que eu falei de Itanhaém, eu ouvi as duas, né, que seria, entre aspas, a oficial, ouvi a amante como testemunha e apareceu uma terceira como testemunha lá. E ela começava a falar, mas não estou entendendo quem é essa mulher, né? E era a terceira? A terceira, que foi inclusive no velório e apareceu chorando na beira do caixão e as pessoas se perguntavam no velório, quem é essa? E era a terceira. A primeira e a segunda se conheciam? Se conheciam. A segunda, se foram se conhecer depois, né? Depois da morte? Depois da morte. E eles conheciam. E ficaram surpresos com a terceira. Com a terceira, Quem é essa que está chorando aí no caixão? Era a terceira. E até que eu conseguisse compreender isso, ouvindo ali as testemunhas, também demorou um pouco. Agora, no caso da amante ou do amante não ter conhecimento de que o seu companheiro, o seu namorado, amante, enfim, não é? Companheiro, no caso, tem uma outra família formada, enfim, não é? E teria que provar isso na justiça, imagino eu, né? Sim, claro. Aquela questão toda, a questão toda do processo depende de prova, né? Tanto da união estável, como do conhecimento e também da boa-fé, né? Porque acho que não basta, como vem consagrando aí pelo visto, também não é a minha área, mas pelo que o doutor Frederico até bem explanou aqui, o que vem se consagrando é que o simples fato de ser amante não dá direito à pensão, né? Deve haver uma união estável paralela sem que ambos os cônjuges se conheçam. Né? Então, tem que o amante que está pleiteando o amante, com uma parte da pensão, o amante, tem que provar que ele não conhecia. Exato. Eu nem vou usar nessa hipótese específica o termo amante, porque na verdade ele é um companheiro, uma companheira, também, né? Então ele vai ter que provar que existia uma relação estável e que ele não tinha conhecimento da relação anterior para afastar justamente esse critério de boa-fé. A lei diz isso? Do quê? Não. Não cita isso. É que o argumento usado até... Eu ontem não tive... Essa sessão foi julgada de manhã, na sessão de manhã plenária do STF. Eu não acompanhei, mas pelo que eu vi, o voto do ministro Alexandre de Moraes usa como fundamento a impossibilidade da bigamia. E aí usa, a partir dessa construção, a ideia de que não seria possível duas relações estáveis paralelas, uma sabendo da outra. Né? Mas se aprovar isso, você não legaliza a bigamia? Assim, meio que... tabela, não? Então, mas eu não sei, vamos ver como Trigamia, no caso desse de Itanhaém. Vamos ver como vai caminhar essa decisão do Supremo. Né? O Esmeraldo tocou aqui na questão da sociedade. Hoje nós temos essa poliafetividade, né, como algo corrente, em que as relações não são formadas mais por duas pessoas, às vezes são três, enfim, todas conscientes daquele arranjo familiar. Então, essa é uma questão que também deva ser considerada mais para frente. Mas aqui tá, se o cara mantém duas famílias, porque ele morre, alguém, provavelmente uma delas fica em situação difícil, né? Vai querer pleitear alguma coisa, se tiver um filho e tal. Mas é justamente por isso que depende da boa-fé, entendo eu, porque se ele tem conhecimento de que a situação não é legal, se o Estado brasileiro não permite mais de um casamento, e ele tem conhecimento desse segundo casamento, não há que se falar em pensão, né? Ele só teria, em tese, e é muito discutível esse direito, se ele não soubesse, se ele age de boa fé. Até porque, né, Matheus, na união estável, a união estável, ela tende a se converter em casamento. Aliás, essa então, se ele com a existência de duas uniões, não haveria possibilidade dessa conversão em dois casamentos, porque esbarraria na proibição legal. Então, eu acho que a questão se solucionará por essa perspectiva, do conhecimento ou não da outra relação. Eu me lembrei aqui de uma situação muito curiosa, muito peculiar. Eu conheci uma pessoa, um homem, que teve, durante a sua vida, simultaneamente, 3 casamentos. Todos na mesma cidade? Todos em São Paulo. Em São Paulo. Na cidade de São Paulo. E todos eles, todas as 3 mulheres, a partir de um determinado momento, foram sendo introduzidas no convívio familiar.
é um passo anterior da poliafetividade, né? Mas eles, cada uma morava na sua casa e tal. Mas o fato é que esse sujeito era um artista, assim, um artista mesmo. Mas ele era um cara muito interessante, porque ele conseguiu construir naquelas 3 relações uma relação não única, mas uma relação integrada. De forma que, quando ele morreu, ele na época, as pensões, as aposentadorias eram boas e tal, ele teve um cargo público anteriormente, então ele tinha uma boa aposentadoria. E isso foi o que me chamou a atenção e me trouxe a lembrança aqui. As 3, por consenso, resolveram dividir a aposentadoria dele. A esposa recebia um X. Tinha filhos com todas? Só não tinha com a última, com a terceira. E eram 5 filhos. Eles fizeram uma proporcionalização da aposentadoria e dividiram. E eu achei aquela composição, eu não soube porque eu não tinha relação com elas, mas eu soube por conta de um amigo em comum, que elas, até há 10 anos atrás, que eu tive aí 10, 12 anos atrás, elas conviviam muito bem. Ele morreu já há uns 20 anos e elas conviveram muito bem. Então, também, além daquela dinâmica da sociedade, tem o bom senso, o que nessas situações ele não aparece, né, que de maneira geral não existe. Então, mas é um exemplo que poderia ser estudado. Até. Interessante. Vamos para o nosso intervalo, já voltamos com outro tema importante aí ligado ao Supremo também, já. Muito bem, voltamos aqui com o nosso ponto de vista, não é? Hoje com prazer conversando com o Matheus Cury, advogado da área criminal, o nosso Frederico Messias, juiz da 4ª Vara Civil de Santos, Esmeraldo Tarquínio Neto aqui com a gente também. E, como dissemos, né, no bloco anterior, na abertura do programa, tem outro tremendo abacaxi, outra polêmica na mão do Supremo, que deverá ser destrinchada nesta quinta-feira, afinal de contas. O delator ou o delatado tem que se manifestar no processo após o delator, porque nesses processos todos que envolvem a Lava Jato, uma série de réus, né, até presos, se apresentaram como delatores, né, para, claro, negociar um tempo menor de prisão, né, uma sentença menor, claro, com o objetivo, evidentemente, de abrir mais espaço, mais caminho para as investigações. E ficou essa coisa aí, o sujeito que é réu e vira delator, quando ele acusa o delatado, esse delatado tem que se manifestar depois, há quem diga que sim, há quem diga que não, enfim. O ministro Fachin, que é o relator da Lava Jato, já votou ontem dizendo que não, né? Temos lá um pedido de habeas corpus, né, Matheus Cury, em relação ao ex-gerente da Petrobras, Márcio Almeida Ferreira. E aí? Então, Edgar, essa é uma questão que também assim, depende do momento da delação, né? Porque se a delação é feita em fase de investigação ainda, normalmente o delator, ele responde a mesma acusação, mas em processo separado. E no processo em que ele acusa o sujeito, ele é incluído como testemunha de acusação. Esse é o correto. Agora, pode o delator, no meio do processo... Ele é réu e testemunha de acusação. Pode acontecer ele vira testemunha de acusação num processo e continua como réu no outro. Sim. Né? Esse seria o ideal para que não tivesse ofensa ao contraditório. Né? Só que também há situações em que o réu resolve aderir à colaboração premiada no meio do processo. E aí ele continua nesse processo como réu, aí cabe ao juiz ou desmembrar os processos, ou manter como está. Tá preso, né? Vê que o negócio é sério mesmo. Mas o juiz manteve como está. Ele manteve o sujeito que aderiu à colaboração, ele na verdade ele é réu, mas ele acusa um outro réu. Tá? Nós temos um princípio basilar, que é o princípio do contraditório. O que quer dizer isso? A defesa sempre fala por último. Qualquer que seja a acusação, por parte de quem parta a acusação, a defesa tem que falar por último. Sempre foi assim no processo penal e sempre o será. Tanto é que
na reforma processual penal última, o interrogatório passou a ser o último ato de instrução, justamente para dar a oportunidade do acusado ouvir todas as testemunhas e depois falar e rebater todas as acusações. E assim também é na defesa escrita. Primeiro fala a acusação, depois a defesa. Ora, se um dos réus virou o acusador, é óbvio que ele tem que falar antes dos demais. Ele fala depois do Ministério Público, mas antes dos demais réus. Por quê? Porque os outros réus têm que tomar consciência plena da acusação para poder se manifestar. Já teve algum caso assim, nessa linha? Não? Parecido com isso? Eu já tive casos de delação, mas não assim. Por quê? Porque começou na investigação e os processos foram separados, como eu falei no início. O mais comum é isso. O colaborador, a pessoa colabora já em fase de investigação, e aí são dois processos diferentes. E, inclusive, foi justamente isso que aconteceu. O colaborador foi arrolado pelo Ministério Público como testemunha de acusação e responde a um outro processo em paralelo. Assim não fere o contraditório. Como nesse caso não houve desmembramento, foi um processo só, é evidente que o colaborador, como ele passa a ser um acusador, ele tem que falar antes da defesa. Eu acho que tem uma lógica nisso que você coloca, né? Sem dúvida. Me parece, né, que é uma situação lógica, afinal de contas, o sujeito que é citado, ele depois tem que se defender. Principalmente quando o doutor Matheus fala, né? E é uma garantia constitucional, né? Você discorda? Não, na verdade, veja, primeiro que eu não teria nem como discordar, porque, na verdade, o Matheus é um especialista nessa área e eu já vou há mais de 8 anos longe do juízo criminal, mas eu costumo dar os meus pitacos. É lógico. Está acompanhando, você é um porque cidadão. Estou acompanhando, exatamente. Então, a primeira coisa que eu queria deixar nesses casos, tem processos, Edgar, que não dá para errar. Eu tenho vários casos que chegam para mim lá, e que talvez eu olhasse lá, Matheus, e falo assim, não, esse caso aqui eu consigo julgar antecipado sem produzir prova, mas eu olho o tamanho no caso do Silvio, a repercussão econômica, eu vejo quem são as partes, eu vejo quem são os advogados, mais combativos, menos. Eu falei, vamos fazer a instrução que é melhor, vamos seguir tudo bonitinho até o final, porque esse processo não pode ter erro. Porque qualquer deslize, ele vai ter algum tipo de anulação, vai voltar, e isso é ruim para todo mundo. Então, esses processos da Lava Jato são assim. Não adianta ter pressa em relação a esses processos. É melhor você... E o juiz que estava lá à época era um juiz experiente, era um juiz acostumado com essas questões envolvendo essas grandes organizações, crimes de corrupção, o próprio Instituto da Colaboração Premiada. Portanto, deveria ter se tomado essa cautela naquele momento, ainda que ele achasse que isso não é o mais correto do ponto de vista jurídico ou não, mas por cautela eu imagino que naquela fase deveria ter essa cautela. O que eu vejo agora, posta a situação, e o que se argumentou ontem, é de que nesta fase de alegações finais, mesmo todos os réus tendo falado ao mesmo tempo, não houve nenhuma inovação, porque a colaboração já tinha acontecido em momento anterior e a fase de alegações finais foi ali uma fase em que não se inovou nada. Apenas se trouxe fatos e provas e argumentos que já constavam do processo. Inclusive, já se sabia quem era o delator, quem era o delatado, e aí não teria havido prejuízo no caso que está sendo julgado aí especificamente no Supremo. Então, essas duas considerações é que talvez aí até os especialistas na área criminal possam falar melhor, de que chega, apesar do argumento ser bastante sólido, e eu acho mesmo e concordo que deve ser assim, mas no caso concreto não teria havido prejuízo para a defesa por não ter havido inovação. Então, nós teríamos que verificar caso a caso, pelo que eu entendi ontem, onde houve prejuízo e onde não houve. Porque você imagina que se um eventual
pode ser, eu não sei, o Matheus, pode ser que a colaboração surja naquele momento ali. Sim. Né? E você explicou bem, sem prejuízo não há nulidade. Sim. Certamente não há nulidade. Eu não sei se no caso foi demonstrado o prejuízo ou não, porque nós não conhecemos profundamente o processo. Sim. Tô me fiando ao que eu vi ontem, Mas né? se a defesa demonstrou o prejuízo, houve nulidade. Agora, se a defesa realmente não demonstrou o prejuízo, esse prejuízo não está caracterizado no processo, realmente não tem nulidade. Agora, o Frederico falou muito bem quando disse que há de se ter cautela, principalmente nesses processos. Bastaria o juiz, na época, ter convertido o julgamento de diligência para apresentação de novas alegações finais. Bastaria isso. Bastaria isso para resolver o problema, por quê? Certamente isso foi alegado no momento oportuno. Então, o que ele deveria fazer? Ao invés de julgar, oportunizo as partes, nova apresentação. Ou a defesa, nova apresentação de alegações finais, teria suportado qualquer prejuízo. Mas não, o que essa insistência em querer atropelar o rito, essa insistência em querer rasgar a Constituição, é que faz com que a nulidade seja agora discutida no Supremo Tribunal Federal. É a verdade. Não, tem essa questão da prisão em segunda instância, né, após a segunda instância, que é discutida até... Eu mesmo, sinceramente, continuo na dúvida aqui, né? Se a carta... Eu fiz a questão absoluta de trazer aqui um dos grandes constituintes de 1988, saudoso Gastone Riggs, sentado aqui onde está o Matheus hoje. Eu falei, Gastone, mas a carta diz o quê? Segunda instância, terceira instância, pode ser preso. A carta diz quarta instância, última instância, transitado em julgado. É isso que diz. O Gastone falou aqui, sentado. Porém, disse o Gastone, aqui mais ou menos o que você falou, Ismael, né? A sociedade caminha, anda, as coisas partiram por um caminho insuportável no Brasil e tal. É preciso se entender o momento que está se vivendo, e então o STF tomou essa decisão e tal. Quer dizer, é uma coisa confusa e polêmica. Agora, sobre delação premiada, é uma novidade, né? Que nós estamos vivendo. É novidade para todo mundo, viu, Edgar? Mas, deixa eu também. Só para Porque a lei é relativamente nova. Que na primeira decisão da turma que foi anulada, porque hoje existem aqueles que são os prós e os contras, a favor ou contra a Lava Jato. Na primeira decisão lá da turma, contou com o voto da insuspeita, segundo a sociedade, Carmen Lúcia. Quer dizer, então não é que era aquele grupo que a sociedade considera contra a Lava Jato que decidiu isso. Não. Na verdade, contou com o voto da até então suspeita Carmen Lúcia. Desculpa. Foi 3-1 e provavelmente seria 4. Sim. O Celso de Mello estava adoentado e não pôde comparecer. O discurso está tão chato, qualquer coisa que você fala, qualquer erro que você aponte, você vira contra a Lava Jato. Ninguém é a favor da corrupção, ninguém é a favor da impunidade. Não, mas os erros precisam ser apontados, porque nós precisamos resguardar o Estado Democrático de Direito. Não, eu acho que está mais do que escancarado aí pelo Intercept Brasil, né? Embora talvez tenha ali alguns exageros daqui e de lá e tal, mas que houve realmente atropelos, né? Houve abusos e isso me parece indiscutível. Mas diga, Esmeralda, por favor, não, à vontade aí. Sim. Em primeiro lugar, eu sou a favor de um controle e do fim da corrupção. Então, esse é o primeiro ponto. O que eu acho que acontece, e o Matheus bem colocou, e o doutor Frederico também, acho o que acontece, mais pelo que o Matheus disse, é a necessidade de que a sociedade evite o assodamento na decisão. O processo, em vários processos na Lava Jato, eles têm um fundo político. É óbvio que eles têm um fundo político. O juiz julga baseado na lei, baseado nos seus princípios, mas em várias situações da Lava Jato, o que determinou algumas das sentenças, e a mais famosa delas, a do Lula, foi uma questão ideológica, uma questão politizada. Isso eu não tenho a menor dúvida disso. O que me parece é que realmente, no que o doutor Frederico falou, que tem processo que não dá para errar, e isso é um fato. E quanto mais cabeludo é o processo, mais cuidado todos os partícipes têm que ter. Então, quando o juiz do processo do Bendini nega a possibilidade dele fazer as suas alegações após as dos delatores,
E até estou me lembrando porque quando você era juiz no crime, foi anterior à lei, né? Porque ali acho que 2015, né? É, bem antigo. Então, quando o juiz não permite que essa alegação do réu seja posterior, porque seja fato novo ou não, porque isso sempre vem, se não tiver fato novo, tudo bem, até é considerável, o juiz vai dizer que não pode, né? Mas negar, como foi negado, e negar, porque isso vai chegar, aqui naquele programa do Gastone eu estava aqui até, Edgar. Você participou também, né? E eu compreendo isso, só que o problema é que, como bem disse o Matheus, qualquer discurso que você faça contra, você é contra a Lava Jato. Porque as pessoas, Frederico, passaram a deixar de conhecer aquele negócio do caso das 3 mulheres, o bom senso. Porque o sujeito está tão embotado com uma ideia de que tem que tirar fulano do poder, não pode deixar fulano assumir o poder, porque se disputar a eleição vai ganhar a eleição. Isso é o fim da picada, porque processo político é processo político, tem começo, tem meio e tem fim. Então, agora terminou o processo político no ano passado, quer dizer, a disputa agora o processo eleitoral no ano passado, a disputa agora é política. Então, tudo isso tem um viés politizado que não vai deixar de existir, mas há pessoas que têm que apontar a existência desses desvios. Porque se não forem apontados, qualquer coisa será possível. Os desvios me parecem claros, né? O que vem sendo divulgado aí pela Folha, pelo Reinaldo Azevedo, enfim, né? Pelo Intercept, através da parceria com o Intercept Brasil, me parece fatos graves, né? Meu caro Frederico, sem que a gente se antecipe aqui, a gente condene ninguém, Dallagnol, Moro, seja lá quem for, e parece que algumas etapas foram queimadas mesmo e a coisa foi meio... houve uma linha política ali também, enfim, para condenar o ex-presidente Lula, enfim, as coisas... Me parece, já disse aqui 1 milhão de vezes, então agora 1 milhão e 1, né? Me parece que o Lula tem culpa no cartório mesmo, em relação a triplex, em relação a relações espúrias com o Odebrecht, com essas empreiteiras todas. Eu continuo achando que 9 anos e meio, depois 12 anos, por uma situação daquela, para as provas, evidências haviam, né, e muitas. Provas, propriamente dito, eu discuto, né, discuto isso mesmo. Eu acho que foi um completo absurdo, né? Ele podia ter sido sentenciado aí com 2 anos e meio, 3 anos e meio, qualquer coisa assim, mas aí ele estaria livre 6 meses depois, ia participar do processo eleitoral e provavelmente não poderia ser o candidato, ficha suja que seria, mas o Lula na rua, com o microfone na mão, indo para a televisão, pedindo voto para o candidato dele, é um pouco diferente do que ele preso lá, né, em Curitiba. Embora esteja numa sala VIP, muito bem instalado, tipo, aquilo parece mais uma subsede do PT, não é? Em Curitiba, do que propriamente uma prisão na Polícia Federal. Agora, você falou em determinados casos, né, que tem repercussões gigantescas. Por exemplo, esse caso da Lava Jato. Ninguém aqui pode querer defender a roubalheira das empreiteiras, tá certo? O cartel que eles montaram no Brasil, indiscutivelmente, começando pela Odebrecht, que era a maior de todas. Mas a Operação Lava Jato praticamente destruiu, né, a atividade desse pessoal. A Odebrecht tinha mais de 180 mil funcionários. Só das empresas privadas, né? Pois é. Destruiu as empresas privadas, Então, só. é verdade. 180 mil funcionários, 185 mil funcionários, qualquer coisa assim. Hoje tem pouco mais de 10 mil. Né? Onde foi parar essa gente? Foi nos índices de mais de 13 milhões de desempregados que nós temos hoje. Né? O que se costuma muito dizer é isso, a punição deveria ser aos agentes, às pessoas físicas, aos responsáveis pelas condutas, claro. E não propriamente a empresa enquanto instituição. Mas hoje você vê, até para que se celebre um acordo de leniência, é uma dificuldade enorme. São vários órgãos querendo celebrar o mesmo acordo. A empresa tem que pagar a multa para 1, 2, 3, paga para um, daqui a pouco aparece outro. Então é uma situação complicadíssima. A punição tem que ser rigorosa, mas sempre deveria ter-se em mente a preservação da empresa. Exatamente. Porque você mantém a atividade econômica. Claro. Não, e outra coisa. Ainda mais nessa dimensão. Pois é. Foi uma cadeia. Foi uma cadeia, porque você tinha os negócios, as realizações da Odebrecht, você tinha os prestadores de serviços, você tinha os fornecedores, você tinha os terceirizados, os quarteirizados. Enfim, era uma rede gigantesca que de um dia para o outro se quebrou.
entendeu? Então teve nego por aí vendendo imóvel, né? Apartamento de morar, morava num 3 quartos, um determinado bairro, foi morar num quarto com não sei o quê, num bairro menor, mais afastado, foi vender carro, vendeu isso, vendeu aquilo, para poder cobrir os rombos, porque não recebeu, né? Não recebeu, porque a empresa estava completamente paralisada, né? Com as suas contas presas. Quer dizer, algo que foi feito no Brasil completamente inadmissível. Quem pagou a conta da Odebrecht, por exemplo, esses 180, 150 e 170 mil trabalhadores, né? Que tinham uma certa condição, né? Um salário em dia, comissão, essa coisa toda, mais a rede toda, né? Que eu citei agora, que servia aí as obras que a empresa realizava no Brasil. E todo mundo está por aí hoje no desespero, tentando se salvar do jeito que dá. Vamos para o break e a gente volta daqui a pouco. Mas só para aproveitar esse gancho aí que a gente discutia das grandes empreiteiras, né, porque aconteceu na Operação Lava Jato, repito aqui, ninguém defende a roubalheira, né? Ninguém aqui defende que agentes públicos cobrem comissões aí para assinar contratos em favor desse ou daquele, não é isso. Há quanto tempo não acontece uma obra importante, uma grande obra no Brasil? E vai demorar para acontecer, porque quem fazia, quem é o Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, enfim, esses 7, 8 grandes grupos aí empresariais do Brasil que tocavam essas obras adiante. Agora, já falei isso aqui algumas vezes, né? E só para repetir, inclusive com a presença de um juiz aqui, que talvez endosse ou não aquilo que eu vou falar. Mas veja, Frederico, você tem o Marcelo Odebrecht, ficou 2 anos e pouco lá, 2 anos e meio, não sei se chegou a tanto. 2 anos, mais de 2 anos ficou preso. Ah, é pouco? Não. Passa um dia na cadeia, pra você ver como é duro, mas o cara fica 2 anos preso. Só que ele saiu da cadeia e voltou para aquilo não é uma casa, né? Aquilo é um palácio de 3 mil metros quadrados. Tem quadra disso, quadra daquilo, sauna, piscina, ducha, mais isso, mais aquilo, mais não sei o quê. Ele não pode, acho que até hoje ele não pode sair da casa, né? Não estou enganado. Né? Não pode, né? Outro dia teve que pedir autorização, inclusive para visitar a empresa, né? É isso. Tem que pedir autorização, se a autorização chegar e tal, ele pode visitar. Ou seja, nós temos o caso do Sérgio Machado. Tem que entrar no patrimônio dessa turma aí. O Sérgio Machado da Transpetro também, que cumpre prisão domiciliar numa bela casa lá em Fortaleza. Né? Uma quadra, né? Um negócio enorme. Enquanto os funcionários estão desempregados. Os funcionários desempregados. É o caso da Odebrecht. Né? Eu acho que talvez essa seja... É que normalmente o que acontece, né? A gente sabe, esses grandes empresários, eles se preparam previamente quando iniciam um negócio. E aí eles têm lá um patrimônio blindado, mas que aí eu acho que a justiça devia ser firme. Enfim, superar essa blindagem patrimonial e buscar o patrimônio e deixar o cara sem ter essas regalias que, aos olhos da sociedade, isso sim o cidadão, prisão domiciliar numa mansão dessa é terrível. E até porque essas pessoas, como a gente costuma dizer, elas costumam quebrar a empresa, mas a pessoa física continua muito rica, né? Claro. Sim. Então, o que o Estado fez? Quebrou a empresa, mas deixou a pessoa física, que é aquele responsável pelos crimes praticados, aquele deve ser responsabilizado. Este não, este continua rico. E a empresa, com seus milhares de funcionários, empobreceu e essas milhares de famílias hoje passam uma certa dificuldade em razão do desemprego. Aqui em Santos, a gente passa ali na Perimetral, vê aquele espaço enorme do Grupo Libra, né? Sim. O Grupo Libra ali vivia contando até o máximo uma pilha. Isso há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás, E agora, aliás, eu reclamava sempre que os caminhões ficavam parados ali, atrapalhavam o meu caminho. E agora não, agora você não tem nada, vazio, aquele baita espaço ali do porto. Agora você sente falta, né? Então. Vou ficar irritado com quem logo cedo. Eu fico imaginando. Então, é um cenário deprimente. Alguém está perdendo, né? Alguém está perdendo. É uma coisa lamentável, né? Nesse caso específico da Transpetro e da Lava Jato, perderam os trabalhos. O lado mais fraco sempre, né? Perde, o pessoal não foi preso, evidentemente, que não tinha nada a ver com a história, mas foram demitidos, né? Então, muitos deles continuam sem emprego, ou a busca de, né? Ou prestando serviços aí paralelos, tentando cobrir aí o rombo domiciliar de alguma maneira, enquanto o seu Marcelo Odebrecht, se você vender o patrimônio do Marcelo Odebrecht, vender a casa onde ele está, você permite, no mínimo, que umas 50 famílias vivam bem pelo resto da vida, concorda? Família classe média. Você está propondo... O caso do Marcelo Odebrecht deve valer R$1 bilhão. Uma distribuição efetiva de riqueza, é isso? Bom, isso deveria haver, é muito mais do que há. Mas num caso desse, Marcelo Odebrecht é um bandido. Ele é um bandido. Um criminoso.
mas de alto risco para a sociedade. Sim. Tanto que chegou onde chegou, o patamar que chegou, né? Ele pegou o negócio do pai e, sei lá, quintuplicou, sextuplicou, né? Dessa maneira que a gente sabe como aconteceu. Só que ao mesmo tempo empregou um monte de gente que trabalhava honestamente, acordava cedo, tomava o café da manhã com a família, enfim, tinha uma vida ali mais ou menos equilibrada, enfim, está todo mundo na rua da amargura, lamentavelmente, né? Matheus Cury, temos aí mais uma vez a Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgando aí os seus números, né, em relação à Baixada Santista. Eu peguei aqui a minha colinha do Jornal Tribuna. Não tem problema, né? Um beijo aqui para minha amiga Arminda Augusto. E a gente tem aqui os índices de criminalidade seguindo em queda aqui na Baixada Santista. Você se sente seguro aqui, Everaldo dos Santos? Não se sente? Absolutamente não, né? Ah, mas Santos é mais tranquilo, né? Não, é mais tranquilo, mas eu estou andando na praia, eu ando na praia de manhã e à noite. Então não está tranquilo não, Edgar, porque você não tem tranquilidade para andar. Você tem a meninada que fica fumando maconha no jardim da praia. Você tem o sujeito que anda de bicicleta. Por que uma pessoa anda de bicicleta no jardim da praia? Tem a ciclovia para andar. Ah, no jardim da praia? Sim. No passeio do jardim. Então, você não tem tranquilidade. Se eu já vi, e não foi uma ocasião só, pessoas serem roubadas do seu celular, sentado vendo o celular ali no banco, naqueles bancos da praia, por sinal mal conservados, diga-se de passagem. Então, é uma coisa que não tem, não me sinto seguro em Santos. Você se sente seguro em Santos? Olha, Santos perto, acho que perto das demais cidades que compõem a Baixada, Santos ainda é a mais segura, né? Só que, eu acho que não há de se comemorar a queda nos índices de criminalidade, porque se você pegar os números, ainda são muito altos, né? Então, teve queda no roubo e no furto, mas quantos roubos, quantos furtos nós tivemos? Latrocínio, por exemplo, curiosamente, zerados. Isso é um bom indicativo. Bertioga, Cubatão. Isso é um bom indicativo. Agora... Bertioga, Cubatão, Guarujá teve um ano passado, registrado, né? Nenhum este ano até agora. É de janeiro a agosto de 2019, comparado a janeiro a agosto de 2018, tá certo? E também zerados em Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande, praticamente. Agora, também, né? Santos com um caso. 90% dos processos, ou de pessoas que estão recolhidas, são de crimes de tráfico, roubo e furto. 90%. Os outros 10% são os outros crimes. Latrocínio latrocínio é o que tem menos. Roubo seguido de morte, né? É o que tem menos sempre. O latrocínio não chega a 1%. Se você pegar o homicídio, talvez 8%, 7%. Estupro na mesma base, mas o grosso da criminalidade é tráfico, roubo e furto. E tráfico, roubo e furto, os índices ainda são muito altos. O tráfico não aparece aqui na tabelinha, né? O tráfico não aparece, não. Mas roubos e furtos, quantos roubos e furtos nós tivemos, por exemplo? Aqui para a região toda, você disse? Ô Santos, vai. A cidade de Santos? Você teve 2.264 roubos. 2.264 roubos? Em 18. Notificados. De janeiro... Que também é um dos crimes que mais tem subnotificação. De janeiro a agosto, hein? De janeiro a agosto de 18. E até o caiu agora caiu. 2.264, janeiro a agosto de 18. 1.777, janeiro a agosto de 19. Portanto, houve uma queda. É uma queda considerável, mas é um número ainda muito alto. 1.700 roubos. Quando a gente, o maior problema é Praia Grande. Quando eu faço plantão, e o plantão recebe da região toda, né? Praia Grande, Santos, Cubatão, os dados são esses mesmos. A gente faz audiência de custódia, furto, tráfico e roubo. Alguma receptação. Todos que de alguma forma estão interligados em algum momento, né? Sim. Porque o cara furta porque usa droga. Na verdade, quase todos ligados à drogadição, né? Sim. A maioria são dependentes químicos. Sim. Que acabam praticando pequenos furtos, o pequenos perfil roubos. de quem aparece lá revela isso. São dependentes químicos que acabam praticando pequenos furtos, pequenos roubos e pequenos tráficos. Na verdade, não é que a polícia esteja errada. A polícia faz o seu papel e prende. Mas a política de segurança pública do Estado está equivocada na medida em que, quer queira ou não, está varrendo os dependentes químicos para debaixo do tapete, ou melhor, para dentro das prisões, né? E deixando os bandidos soltos, na verdade é essa. Você queria saber de roubo, né? Praia Grande é a cidade que aparece os índices mais altos. 2.638 em 18, 2.232 agora de janeiro a agosto de 19, né? Então, é a preocupação maior. Você falou roubo,
e furto, é isso? Roubo, furto e tráfico. O tráfico não aparece aí não aqui. tem tráfico, né? Só tem roubo. furto. Furto tem realmente Furto é bem alto, pessoal. Praia Grande, 3.036. E também o Esmeralda falou bem, isso dos notificados, que grande parte não é notificado, porque o sujeito que é furtado muitas vezes não vai na delegacia. A não ser que seja Esse é o grande problema. Se for um né? carro, ele vai. Agora, se for não... uma carteira, um dinheiro, ele não vai. Você precisa ter paciência, né? Um saco de jó e comparecer, né? ao plantão ou aos distritos, né? Policiais para fazer o BO, né? O boletim de ocorrência, pelo menos para ficar registrado ali, né? 3.036 casos de furto em Praia Grande e aumentou agora em 19, hein? Para 3.546. Santos também. 3.727 o ano passado, 3.813 agora de janeiro a agosto de 2018. E o furto de veículos também tem um percentual bastante razoável. Em Santos, 898 no ano passado, nesse período, 663 de janeiro a agosto agora de 2019. Bom, é um problema completo. A gente tem aí um policiamento, acho que é razoável, né? A policiamento a PM faz, enfim, o problema é a Polícia Civil, né, Matheus? Que é a Polícia Civil está sucateada. Mais grave, né? Não conseguimos dar uma os últimos governos nisso, acabaram sucateando a Polícia Civil, que hoje, na maioria grande parte dos distritos policiais, tirando só as delegacias especializadas, mas os distritos policiais não tem nem funcionário tem nem escrivão para tocar inquérito. Muitos inquéritos parados, investigações paradas por falta até de pessoal, né? Nem de equipamento. Mas se falta pessoal, equipamento falta mais ainda. Entendeu? A gente já teve a oportunidade até de conversar várias vezes aqui, né, sobre esses sucateamentos das carreiras, né? Às vezes as pessoas, eu estou acostumado com isso, né? Estampam lá, o juiz recebe não sei quantos mil reais por mês e é muito se comparado aí com a massa da sociedade, muito mesmo. Mas você vê o que aconteceu com a carreira, por exemplo, do delegado de polícia, que não é mais atrativa. O que aconteceu com a carreira do professor, que também não é mais atrativa. Verdade. E aí, se a gente não consegue atrair os melhores para o funcionalismo público, para o setor público, o que acontece é o sucateamento que a gente encontra por aí. Eu não entendo, sinceramente, né, com todo respeito, viu, Frederico, eu não entendo um promotor de justiça e um desembargador e um juiz recebendo um salário acima de um delegado de polícia. Não entra na minha cabeça. Então, mas sabe o que acontece? O delegado de polícia, ele está na rua, meu amigo. Eu não vou entrar, eu vou defender o meu lado só, sem entrar no mérito da atividade alheia. É claro que você, aliás, como qualquer atividade, né, o que delimita... Ambos têm que ter um salário bom. O que delimita ali a remuneração é o grau de responsabilidade, né, e do que você... Quer dizer, tudo bem, o cara vai à rua, participa de uma operação, coloca em risco a integridade física dele, mas em compensação... Está marcado pelo bandido. Em compensação, amanhã eu decido se você fica preso ou não. Se você desmonta, eu sei. Amanhã eu decido... Não estou dizendo que seja mais importante ou menos importante. É outro nível de responsabilidade. É uma atividade diferente, né? São ali equivalentes. Só que eles são mal. Só que hoje a Polícia Civil de São Paulo é mal remunerada. Muito mal remunerada. Tem estados em que a remuneração é boa. Eu acho que um juiz, um promotor, claro que tem que ter um bom salário. O delegado federal, por exemplo, ganha bem. Ganha bem. É uma carreira que atrai. Carreira que atrai. Tem muito. Aliás, eu acho que a Polícia Federal devia triplicar, quadruplicar, quintuplicar, né? Eu costumo dizer que eu nunca defendo o meu lado querendo tirar o alheio. Eu acho que todos devem estar colocados se todos puderem no mesmo patamar. No mesmo patamar. Eu não disse que o delegado deve ganhar mais. Eu só acho que a distância está muito grande pelo nível de responsabilidade. Um delegado de polícia está visado pelo crime. Ele vai desmontar uma quadrilha lá, prender traficante, prender bandido, aquela coisa e tal, não sei o quê. O cara conhece o delegado. Todo criminoso, fala a verdade, Matheus, a criminalidade inteira sabe quem é o delegado daqui, o delegado dali, o chefe disso, o plantonista, onde mora e tal, a família e tal. O juiz, o desembargador, não consegue se manter numa certa distância, enfim. Talvez nem tanto, principalmente os que atuam na área criminal. Então, é mais difícil, eu entendo. O desembargador, é claro, julga em conjunto, colegiado, está em São Paulo. É uma situação, mas os juízes criminais que fazem ali as audiências, sim, também corre o risco, direto, claro, mas é mais difícil a abordagem da bandidagem em relação à figura do juiz, né? Não, claro, não tem dúvida com relação a isso. Não é que eu queira que o juiz ganhe menos que o delegado, não é isso que eu estou falando. Agora, eu acho que devia se equivaler, tá certo? O salário dos delegados,
que correm um risco, o cara vai chefiar, vai comandar uma diligência para entrar aí em determinados lugares, porque ele sabe que ali vai ali derrubar, né, desmontar um sistema criminoso, um esquema criminoso grande, enfim. Pô, como é que fica essa situação, né? Além de tomar tiro, né, metralhadora, fuzil, sei lá o que pode acontecer com o delegado e com os seus agentes, né? Ainda tem a situação de ficar na marca e na mira do criminoso, da bandidagem, né? Bom, mas enfim, Matheus, você discorda, não tem nada para comemorar então, né? Não, eu acho que o homicídio sim, né? Os homicídios caíram realmente. Dá né? para perceber que, é importante. que os índices caíram num patamar bom, mas eu acho que ainda assim são altos e o que vale também é a sensação, né? O Esmeraldo falou bem aqui que ele não tem a sensação de segurança. À medida que você sai na rua e que você fala para o seu filho ou para sua filha, olha, filha, guarda o celular que aqui é perigoso, alguém pode... Isso não é uma sensação de segurança, né? Nós ainda não temos essa sensação de segurança, acho que a gente só pode comemorar o dia que a gente tiver essa sensação de segurança e o governo do Estado está aí para isso, para diminuir mesmo, não faz mais do que obrigação. O Uriel diz aqui, viu, meu caro Frederico, a Lava Jato, com todos os seus percalços, teve um papel importante no sentido de combater a corrupção. Mas quando teremos um judiciário que faça julgamentos mais rápidos, evitando manipulações protelatórias? Ou você discorda aqui das manipulações protelatórias? Não, eu não consigo enxergar como manipulações protelatórias. Na verdade, nós temos um sistema legal que prevê aí uma série de mecanismos que permitem às partes usar desses mecanismos que são legais para, eventualmente, o processo ficar mais demorado, mais lento. Mas isso não é uma manipulação protelatória. Na verdade, é o uso do sistema. E quem faz o sistema legal são os nossos representantes. Claro. Inclusive, nós temos um pacote chamado anticrime em discussão no Congresso, que pode, eventualmente, mudar, tirar algum tipo de recurso, tornar o processo mais ágil. Mas enquanto o sistema legalmente permite o uso desses mecanismos, eu não vejo como uma atividade protelatória, do ponto de vista pejorativo, né, de querer manipular o processo. Não, falou, só puder, diga só para fazer um complemento, destacou muito bem o Frederico, acho que não tem manipulação, mas também há de se fazer aqui um reparo na fala do Uriel, que os processos estão muito mais céleres desde que foi implantado o sistema eletrônico. Muito mais. Mas assim, muito mais. Processo nenhum demora mais como demorava. Hoje um processo de natureza criminal, se for réu preso, 2, 3 meses termina. Se for réu solto, 6 meses, 1 ano. O tribunal julga em 1 mês hoje. Antigamente o tribunal ficava 2, 3 anos para julgar uma apelação. Hoje o Tribunal de Justiça, com os processos eletrônicos, julga em 1 mês, 2 meses. Habeas corpus demorava 4 meses, está demorando no máximo 1 mês. Então, os processos estão muito mais céleres porque com o procedimento eletrônico desburocratizou. Ficou muito mais fácil de trabalhar. Uma observação, eu sou conciliador e mediador judicial, né? E até final de 2017 eu conciliava no juizado civil, ali da Unisantos. E estamos falando de coisas diferentes, mas os processos mais simples, os processos menos sofisticados, com soluções muito mais fáceis de serem feitas, baseadas inclusive no bom senso, são muitas vezes desestimulados pelos nossos colegas, Matheus. É verdade. Então isso é um problema. A conciliação judicial é uma solução para parte do problema. Só para registrar, Edson Choube do Nascimento vai cumprir o resto da sua pena, né? Edinho, filho do Pelé, em liberdade, deixou aí o presídio onde ele cumpria aí uma pena por envolvimentos aí criminosos, né? Lamentavelmente. Foram divulgados pela mídia inteira, mídia nacional, mídia internacional, né? Fechamos o ponto de vista. Obrigado, meu caro Matheus Cury, mais uma vez pela participação importante, doutor Frederico, Carlos Esmeraldo. Segunda a sexta ao vivo, ponto de vista, não é? Aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde. Reprise você acompanha às 8 da noite. Tchau, valeu, obrigado.